Vamos lá, pausar. Vamos lá, react de mais um vídeo. Mas não, dessa vez não é sobre o Homem-Aranha longe de casa. Sem rumo de casa, quer dizer. Falei errado. Ha, te peguei nessa. É sobre o trailer do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Do canal Gustavo Cunha. O nome do vídeo é Doutor Estranho 2, Trailer 1, Multiverso da Loucura. O vídeo tem 14 minutos, vamos lá. Começando em 3, 2, 1. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e um dia depois de eu ter feito a análise do teaser do próximo filme do Doutor Estranho, Normal, né, que é essas a coisas última acontecem. cena Meu pós-créditos nome de Homem-Aranha No Way Home, os caras lá. lançaram esse mesmo teaser que eu analisei em Desculpa, HD, não com o existia piada. propósito único de escancarar todas as coisas que eu deixei passar naquelas imagens sem definição que eu procurei na internet. Então agora eu vou falar sobre todas as coisas, né, que eu não falei naquele vídeo das cenas pós-créditos de No Way Home. Não é bem isso, Obviamente mas tudo eu bem. não vou repetir as coisas que eu já tinha comentado naquele vídeo, né? Porque eu não vou fazer você perder o seu tempo. Enfim, uma das primeiras coisas que nós já podemos tirar desse trailer com uma definição melhor é o fato de que essa moça que tá aqui atrás do Stephen Strange e ao lado da América Chaves não é, como eu tinha imaginado anteriormente, a Feiticeira Escarlate. Essa moça Eu falei é que não ninguém era menos quando do eu que a vi doutora o vídeo. Christine Palmer, que vai trazer mais uma Você vez conseguiu a aproximar a Rachel imagem, McAdams legal. interpretando a personagem. Mas Eu se a acredito que Christine doutora Christine morreu possa ter um papel no muito What If, maior por que nesse que ela filme, tá né? aí? Se os caras Ela forem também é uma realmente maga? adaptar os eventos Ela tem importância do pro episódio papel 4 principal? de What If, Ou mostrar ela a vai ser Christine bem Palmer importante dessa pra versão? trama. Aliás, embora Vai muita gente acalmar acredite o que Doutor aquele Estranho Doutor Supremo da Estranho outra versão. corrompido que nós Sou vemos eu. aí no final desse trailer seja exatamente o Doutor Estranho do episódio Eu sei 4 que nem de nada What é If. por acaso na Eu Marvel. Nenhuma particularmente personagem tá lá só por acredito cima dos que não anos. é a mesma pessoa, mas sim uma adaptação daquela versão. Só pra deixar você bem contextualizado, certo? Como você se lembra, aquele episódio 4 de What If mostrou um universo onde, em vez de perder as mãos no acidente terrível, o Stephen Strange perdeu a Christine, o que levou o cara à eu loucura e lembro, jogou foi ele bem numa intenso, busca foi desesperada pelo 4 poder do de What If. desfazer a morte dela. O Assim, personagem foi resultante dos zumbis. dessa Foi busca, foda que também. passou a ser chamado de Doutor Estranho Supremo, se tornou uma Os fãs criatura má e chamaram assim acabou porque ele é destruindo o seu supremacia. próprio universo ali na Ele é um busca cara pela salvação da incontestável, Christine, como né? poderia No final da primeira temporada de What If, porém, ele conseguiu se redimir e até mesmo ajudou o Vigia e os Guardiões do Multiverso a vencerem aquela versão Dessa alternativa do versão Ultron, que alternativa estava ali daquela. próximo de destruir toda a realidade. E não apenas isso, cara, mas quando o Killmonger Pode ser uma alternativo e versão o que ainda Armazone vai alternativo participar começaram a do Multiverso lutar da pelas joias do infinito, foi essa Doutor versão do Doutor que conseguiu trancafiar os dois ali numa dimensão de bolso, né, pra manter essas duas ameaças longe do multiverso. É por isso que seria muito esquisito se essa versão que passou por tudo isso voltasse outra Aquela vez a se versão tornar passou ali pela um Doutor redenção, Estranho essa normal, versão né? não Isso passou pela redenção, então ela anularia pode todo o passar arco ainda. de aprendizado e redenção Pode do também personagem. ficar aí como Porém, existe uma um variante do cenário Loki, no uma qual variante poderia fazer todo o sentido do do mundo Estranho. se essa O- versão a Sylvie é uma corrompida que variante nós do vimos Loki, no ela final tá do viva. trailer fosse O realmente aquele Kid mesmo Loki Doutor é uma Estranho variante do Loki, ele Supremo tá de vivo. O What velho If. Loki é uma Pode variante ser do que Loki, nesse ele morreu. momento em que ele tá dizendo que Mas as ele tava coisas vivo. saíram do Pode controle, acontecer. ele esteja simplesmente E o Jacaré justificando a Loki, presença mascote dele ali, Loki não tá ali dizendo também. que a culpa é dele. Pode ser que qualquer Ou que então, seja a mas ninguém ameaça sabe ao o que é aquilo. multiverso, ela é tão grande que Que é um apenas jacaré com a com ajuda desse chapéu do Doutor Loki, Estranho ou é um Supremo, Loki, assim como de outras versões do Bom Doutor, as infinitas realidades têm uma chance de sobreviver. Se você parar pra pensar, cara, em nenhum momento do trailer esse Doutor Estranho foi mostrado como sendo o vilão, né? Tudo bem, no trailer o Cal Mordo diz ali pro Stephen: a maior ameaça ao nosso universo é você, e a imagem então corta pra esse Doutor Estranho Supremo. Porém, eu e você sabemos, né, que pro Cal Mordo, qualquer pessoa que tem habilidade mágica é considerada ali um perigo. Eu não me surpreenderia se esse trailer fosse mais uma tentativa da Marvel de nos fazer olhar pro outro lado, de nos enganar, nos ludibriar. Pode ser que o grande vilão desse filme seja alguém que até mesmo nem tenha aparecido. Aliás, uma boa pista sobre quem poderia ser um dos grandes vilões nesse próximo filme aparece na própria sinopse oficial que foi lançada pela Marvel, cara. A sinopse, que é bem curtinha, diz o seguinte: após os eventos de Vingadores Ultimato, o Dr. Stephen Strange continua sua pesquisa sobre a Joia do Tempo, mas um velho amigo que se tornou um inimigo busca destruir todos os feiticeiros da Terra, atrapalhando o plano de Strange e também fazendo com que ele desencadeie um mal indescritível.
Pois é, nós temos dois elementos-chave nessa sinopse, né? A pesquisa sobre a joia do tempo e o desencadeamento ali de um mal indescritível. Isso nos leva a um outro momento do trailer. A gente tem essa cena em que uma grande névoa misteriosa acompanhada de uma grande sombra parecem se aproximar com intenções nada amistosas do Kamar-Taj. O Doutor Estranho, o Wong e os outros magos parecem bem assustados, né, com o que quer que esteja se aproximando. A cena é montada como se essa criatura, seja lá quem ela for, estivesse ali prestes a consumir esse pedacinho da realidade. Lembra do final de A História Sem Fim? Eu acho que pode ser basicamente como aquilo, isso aí que tá acontecendo. Pois é, você se lembra que essa não seria a primeira vez em que a gente vê uma nuvem mal intencionada que devora pedaços da realidade, né? Se você se lembra da série do Loki, você se lembra que nós conhecemos uma criatura que mais parecia uma nuvem escura e ameaçadora conhecida como Alioth. Alioth, a tempestade viva que consome matéria e energia, também conhecido como o Usurpador, apareceu pela primeira vez em 1993 numa minissérie em 4 edições dos Vingadores chamada The Terminatrix Objective. E essa criatura é nada menos do que o primeiro ser a se libertar da corrente do tempo, passando a acessar outras realidades sempre que ele tinha vontade. Assim, a criatura cresceu em poder, se tornando o ser supremo sobre todas as realidades, desde antes do alvorecer da vida na Terra até o limite dos domínios do Kang, o Conquistador. Lembre-se que os domínios do queridíssimo Kang não são delimitados pelo espaço, mas sim pelo tempo. A questão não é o quanto ele domina, mas sim quando ele domina. Dessa forma, o que acontece é que, na prática, o Alioth domina os primeiros bilhões de anos da existência, mas não pode avançar além disso, porque o Kang criou uma barreira temporal no limbo que bloqueia o Alioth de passar ali de uma determinada época, evitando ali que a criatura entre no espaço de tempo em que o Kang governa. O lado ruim disso é que o Kang também não pode, né, retroceder além de um determinado período no tempo, ultrapassando essa barreira temporal para conquistar eras mais antigas, porque essas eras já estão ocupadas ali pelo Alioth. Bom, essa é a explicação dos quadrinhos. Na série do Loki, aquele que permanece, que é uma versão mais benevolente do próprio Kang, dá uma explicação um pouquinho diferente da explicação dos quadrinhos. Ele conta que a primeira variante dele encontrou essa criatura criada a partir de todas as fissuras na realidade que foram causadas justamente por aquela guerra multiversal que a AVT queria tanto impedir que se repetisse, né? Ele então usou essa criatura como uma arma para eliminar todas as suas variantes e estabelecer uma única linha do tempo, que seria sempre a mesma e estaria sempre em paz. Mas e se as primeiras fissuras na estrutura do tempo e do espaço tivessem começado antes dessas guerras multiversais? E se elas começaram quando os Vingadores voltaram no tempo em Ultimato e foram se tornando um pouco maiores depois de toda aquela confusão com o feitiço do Doutor Estranho em Homem-Aranha No Way Home? Isso tudo faria parte do plano, porque no final das contas o Alioth precisava mesmo surgir para que aquele que permanece fosse capaz de transformar um monstro em uma arma para derrotar suas outras variantes. E isso explicaria inclusive porque a AVT não impediu os Vingadores de voltarem no tempo e fazer toda aquela bagunça em Ultimato, uma coisa que eu nunca entendi. Mas agora, aquele que permanece está morto, uma guerra multiversal se aproxima e Alioth segue livre, leve e solto, sem coleira, pelas brechas cada vez maiores entre os universos, consumindo pedaços inteiros da realidade. Bom, tudo bem, pode ser até que não seja o Alioth nessa cena aqui, mas ia cair como uma luva se fosse ele, vai dizer que não. Até porque isso daria margem para que no final desse filme, quando todas as esperanças tivessem sido postas abaixo, o próprio Kang, o Conquistador, surgisse para controlar essa criatura exatamente da mesma forma que ele fez nos quadrinhos. Que maneira melhor de apresentar esse personagem do que no ápice do pega pra capar desse próximo filme do Doutor Estranho? Bom, é claro que faz toda a diferença do mundo, né, quando a gente consegue ver o trailer em HD, porque nós podemos perceber coisas como o fato de que uma das pessoas que estão lutando nessa cena aqui não é uma pessoa de verdade, velho, mas sim um Minotauro. E isso é muito interessante pra mim e pra você, porque por acaso tem um certo Minotauro que é bem relevante nas histórias do Doutor Estranho nos quadrinhos, a partir ali dos anos 80, um cara chamado Hintra. Hintra apareceu pela primeira vez em 1986 na revista número 80 do Doutor Estranho. Ele é um ser místico de uma outra dimensão e ele vem de um planeta chamado Arval e sempre demonstrou ali grande sensibilidade às forças ocultas, o que fez com que ele se tornasse aprendiz de um mago conhecido como Enitarmon, o Tecedor, e foi assim que ele conheceu Stephen Strange,
O que acontece é que o Doutor Strange foi até o Enid Tarmon numa determinada ocasião em busca de ajuda para restaurar o seu manto da levitação, velho, quando o manto foi danificado ali numa batalha que o Stephen tinha travado. E o Enid Tarmon enviou o Hintra para devolver o manto pro Mago Supremo quando ele estava pronto. Infelizmente, quando ele chegou na Terra, o Hintra encontrou o Stephen Strange gravemente ferido enquanto ele lutava ali com um demônio enviado por um feiticeiro conhecido como Urtona. Como o próprio corpo do cara não estava em condições de continuar lutando, o Stephen pediu ao Hintra permissão para possuir o corpo do cara, projetando a sua forma astral a fim de parar o demônio. Juntos, eles conseguiram vencer o Urtona, e depois que o Enid Tarmon terminou ali de ensinar o Hintra tudo que ele podia, ele mandou o Minotauro de volta à Terra para continuar os seus estudos com o Doutor Estranho. O Stephen relutantemente concordou ali em deixar o Hintra se tornar o seu aprendiz, e eles trabalharam juntos em muitas missões até que o Hintra cometeu um erro fatal, cara. Ele meteu os pés pelas mãos. Ele tentou destruir um artefato poderoso e maligno, mas ao fazer isso ele instantaneamente drenou a própria energia vital do corpo dele. Para salvar o seu pobre aprendiz, o Stephen colocou o Hintra num estado de animação suspensa dentro de uma dimensão de bolso enquanto ele procurava uma cura, e o Hintra não apareceu nos quadrinhos da Marvel desde então, cara. Tá lá até hoje, coitado do Minotauro, esperando ser despertado. Sobre os poderes dele, o Hintra não é um feiticeiro tão poderoso nos quadrinhos, mas ele tem o potencial ali de se tornar tão excelente quanto o próprio Doutor Estranho um dia. A extensão total das habilidades mágicas desse cara é desconhecida, mas ele já exibiu habilidades como o lançamento de ilusões, rajadas mágicas, projeção astral, levitação, projeção de escudos de energia e até viagem interdimensional. Nos resta saber qual vai ser o papel desse Minotauro tão solícito no filme. Uma hipótese é de que o grande vilão desse filme pode ser tão formidável que vai fazer com que o Doutor Estranho precise recrutar um time de magos poderosos como a Wanda Maximoff, né? Talvez ele também acabe procurando até mesmo em lugares muito além da nossa galáxia, em outras dimensões. Hintra e o mestre dele, o Enid Tarmon, também podem acabar sentindo o multiverso da loucura começando a acontecer. Eles podem detectar que a origem desse fenômeno é a Terra, então eles venham pra cá pra dar uma força. Afinal de contas, mexer com o multiverso ia afetar muito mais do que apenas a Terra, né? E outros feiticeiros poderosos do cosmos podem querer ajudar a consertar as coisas. Antes de adiante, eu só queria dizer que se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, eu queria convidar você pra se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo. Ia ser um grande prazer pra mim ter você como parte da família a partir de agora. E pra se inscrever é uma barbada, né, velho? É só clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e você já tá inscrito. Então clica logo nesse maldito botão, velho. Não me faça implorar. Muito bem. Voltando, nesse trailer com uma definição melhor, né, a gente também pode dar uma boa olhada nessa sequência fantástica em que essa pessoa parece estar sendo jogada através de uma abertura interdimensional. Acontece que isso aqui é exatamente o que está acontecendo, velho, porque se você prestar bem atenção, você vai perceber que essa abertura tem a forma de uma estrela, e esse é precisamente o formato das aberturas interdimensionais que são abertas pela personagem América Chaves, essa moça com essa jaqueta estilosa com uma estrela nas costas. Os portais que ela cria sempre aparecem ali em formato de estrela, né? Não dá pra ter muita certeza sobre quem é essa pessoa que tá atravessando o portal. Dá pra ver, né, que quem quer que seja tem um rabo de cavalo, mas nós não podemos ser muito precisos, né? O que importa é que nós temos a nossa primeira imagem dos poderes da América Chaves em ação. Indo adiante, nós também temos essa cena fantástica da Wanda Maximoff totalmente concentrada enquanto ela prepara um feitiço que deve ser bem barra pesada. Agora que nós temos imagens mais nítidas, dá pra perceber que as pontas dos dedos da queridíssima feiticeira Escarlate estão escurecidos, cara, basicamente da mesma forma que os dedos da Agatha Harkness ficavam quando ela usava ali a sua magia das trevas. Isso pode ser um indicativo de que a Wanda pode estar mexendo com poderes sombrios nesse momento do filme. Eu já comentei, né, no meu vídeo sobre a cena pós-créditos ali de Homem-Aranha, que existe a possibilidade muito grande de que a feiticeira Escarlate comece esse filme como uma aliada do Doutor Estranho, mas em algum momento ela se volte contra ele e os outros heróis ali na busca pelos filhos perdidos dela, né, até pelo fato de ela estar tão envolvida com o Darkhold, o livro de feitiços criado pelo deus Cthon, e é bem provável que ela não esteja mais ali no seu juízo perfeito, por assim dizer. E nesse estado mental, ela provavelmente faria qualquer coisa, independentemente das consequências, para recuperar os filhos. Ela é a presa perfeita para as forças das trevas. Além disso, depois daquela cena em que os dois se encontram, nós não temos mais nenhuma imagem da Wanda ao lado do Stephen ou de outros heróis, né? Isso nunca é um bom sinal. Cara, na real, tá caindo de maduro isso, né? Se você fosse o diretor desse filme, cara, se você fosse o Sam Raimi, tendo a Feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho no mesmo filme, sabendo da história dos dois nos quadrinhos, você perderia a oportunidade de jogar um contra o outro pra criar a maior batalha envolvendo magia da história do cinema? É
Claro que você não perderia. Marque minhas palavras, gafanhoto. Wanda Maximoff e Stephen Strange vão partir pra porrada nesse próximo filme e isso vai ser incrivelmente lindo Tem dois, de se ver. Já que Tem nós dois comentamos Steves. ali sobre a América Chaves desse vídeo, eu vou deixar aqui um vídeo bem bacana sobre a origem dela nos quadrinhos pra você entender como essa moça pode ser importante pro futuro do MCU. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, deixar aquele like bacanérrimo pra dar uma força e eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima. Até. Por mais que os outros também sejam bons, o jeito que ele fala é mais fácil de entender e ele pega mais referências dos quadrinhos direto. E esse foi o vídeo do canal Gustavo Cunha.